Exemplo, né? Então, se eu considerar a função f de x igual a 3x no intervalo entre 1 fechado até 3 aberto, então eu vou ter esse gráfico aqui, ó, fechado no 1 até aberto no 3. Então 3x é uma reta. Tá? Então essa daqui, pessoal, ela tem um valor mínimo absoluto no 1. Né? Então c igual a 1 é mínimo absoluto ou global. Tá? Mas ela não tem ponto de máximo absoluto. Por quê? Porque, olha só, ela não chega até no 9, né, que é o valor do 3 aqui. Aqui é 3, 6, 9. Ela não vale 9. Então não tem, é sempre, se eu pegar qualquer ponto aqui um pouco antes de 3, vai sempre existir um ponto entre ele e 3 que vai dar maior. Então não tem um valor máximo absoluto. Tem um supremo, né, que é outro conceito matemático, que é quando é um valor que tende, não atinge, mas tende, que é esse valor no 3. Né? Ele tende a esse valor, mas ele não atinge porque ele é um intervalo que é aberto em 3. Então, como é aberto em 3, o 3 não está incluso. Então, o 3 não pode ser um valor, um ponto de máximo global, tá? Porque o 3 não está incluso nisso. No segundo item, eu tenho a função menos x ao quadrado mais 2 no intervalo aberto de menos 3 até 2, tá? E esse aqui é o nosso gráfico. Aqui vai até menos 7, aqui, tá? Ficou faltando espaço aqui para desenhar. Tá? Aberto até aqui em menos 7, aberto aqui em 2. Então, ponto de mínimo global também a gente não tem, porque ele vai se aproximar lá do menos 7, mas não vai atingir o menos 7 porque é um intervalo que está aberto em menos 3. Tá? E um ponto de máximo global é exatamente esse, né? Que é o maior valor da função nesse intervalo. É esse ponto aqui, né? Que é atingido no zero. Então, c igual a 1, c igual a 0, é um máximo global de f em I. De f em I. Ok? Então essa que é a ideia. A ideia de máximos e mínimos globais é quando eu olho em todo aquele intervalo. Né? Quando eu não falo nada de nenhum intervalo, eu olho para todo o domínio da minha função. Olho para o domínio todo e vejo qual é o maior valor que a função atinge e qual é o menor valor que a função atinge. Às vezes pode acontecer de não existir um menor valor, como a gente viu aqui nesse exemplo. Ou não existir um maior valor, como a gente viu aqui nesse exemplo. Tá? Mas pode ser que exista ou não. Tá? A gente vai ver depois um teorema, que se chama Teorema de Weierstrass, que se eu tiver no intervalo fechado, então vai ter sempre um máximo e um mínimo. Sempre. Tá? E aí mais para frente, né, em cálculo 2, a gente vai ver que funções definidas em conjuntos compactos, que significa compacto? Limitado e fechado. Que a gente vai entender. A questão de limitado significa que está dentro de uma bola, não explode, não vai para o infinito. E fechado, a gente vai entender lá em cálculo 2 o que é fechado. Tá? Aqui para o cálculo 1 é um intervalo fechado, é um caso. Tá? Então sempre que eu tiver um intervalo fechado, vai sempre existir um máximo e um mínimo. É isso que o Teorema de Weierstrass, que a gente vai ver mais adiante, vai falar.